O presidente dos Estados Unidos assinou a carta fundadora do seu Conselho da Paz no Fórum Económico Mundial em Davos. Acompanhado por vários líderes mundiais, Donald Trump firmou um acordo, parte do seu plano de paz de 20 pontos para Gaza, que supervisionaria o cessar-fogo por ele negociado em outubro. Congratulations, President Trump. Até agora, 35 países aderiram à iniciativa, incluindo a Rússia, mas outros aliados de Washington, especialmente europeus, recusaram, com receios de que este projeto desafie a autoridade e jurisdição das Nações Unidas. The US President Donald Trump signed the charter to formally launch his Board of Peace initiative in Davos on Thursday at this stage, which you can see here right behind me, with some people still being there. Now, the project originated in his 20-point Gaza ceasefire plan, but ever since it grew bigger. Approximately 35 nations had committed to joining, while 60 received invitations. Now, the president also suggested that the Board of Peace could eventually assume the UN functions. Now, the UN Secretary General, Antonio Guterres, cancelled his trip to Davos a few days ago. Sasha Vakulina, Euronews, Davos. Era o momento mais aguardado da semana em Davos. Depois do discurso de Trump no Fórum Económico Mundial, a Euronews recolheu reações às palavras do presidente norte-americano sobre a Groenlândia. We heard firsthand everything that the president believes, and it was useful to be here to understand it completely. So no threat of force for Greenland. This was a good message. Well, I think the only way to solve this situation is to talk to each other. There is no other way. I think the transatlantic partnership is important, was historically important, and we should do everything that it remains important. Well, I'm sure there is no other way than talks. That was very clear today. Thank you very much. I think that a lot of it was just, a little bit of a sideshow to make up for the fact that he withdrew his threat to take military action. Only time will tell. Only time will tell. Poucas horas após o discurso em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que iria abandonar os planos de impor novas tarifas a 8 países europeus já no próximo mês. Uma reviravolta política que representa um alívio para a Europa, ainda que para o vice-presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, as recentes tensões com Washington tenham marcado um ponto de viragem geopolítico. On est rentré dans un nouveau monde et je pense que ce sont des vrais partenaires, puisque ça reste des partenaires économiques, des partenaires géopolitiques, mais ce sont des partenaires concurrents aujourd'hui, concurrents sur des marchés, puisque le président Trump le vit comme ça, et donc nous devons le prendre en considération, et concurrent aussi sur la scène géopolitique. Et donc il faut prendre cette dynamique et ce contexte comme il est. Trump suspendeu as tarifas ao mencionar um futuro acordo com a NATO relativamente à Groenlândia, sem mencionar onde ficam as ambições de anexar o território. Perante um acordo, a ameaça militar parece agora ter sido descartada. Os europeus mantiveram-se unidos perante a ameaça de Washington, uma vez que o risco afetava os valores fundamentais do bloco. Je pense que de s'attaquer à l'intégrité territoriale d'un territoire européen et de s'attaquer à un principe qui est majeur pour nous, qui est l'autodétermination des peuples, fait que les Européens n'ont pas d'autre choix que d'être unis. Durante vários dias, diferentes líderes europeus falaram de uma resposta unida e firme perante as ambições dos Estados Unidos. A adesão da Ucrânia à União Europeia é um dos tópicos no topo da agenda do Fórum Económico Mundial em Davos. A reconstrução do país foi a debate em reuniões nas quais participou a Comissária Europeia para o Alargamento. Marta Koch lembra que os parceiros do setor privado são fundamentais no pós-guerra. Um deles é a empresa norte-americana BlackRock. We can only be successful if we will bring private capital. But we will not be able to bring private capital in if we will not make the conditions, the business conditions, so that the investors will feel safe. And BlackRock is a big name. BlackRock can change things.
Indeed, and the European Union is not enough. State money or EU money is not enough. We desperately need also private engagement. And out of the talks I have had until now in Davos, I can see the interest is very big, but of course everybody would like to end the war as soon as possible. In many ways, not credible at all. A chefe da diplomacia do Bloco dos 27 já admitiu que poderá haver novo alargamento até 2030 e Kiev quer estar na linha da frente. We have a big challenge, and it is great what you ask. A big challenge how to gap the time we have and the challenges or I wouldn't say quick membership, but we are still using the methodology which was used basically when your country, Spain, 40 years back became a member of the European Union. So how can we change not perhaps also the methodology, we will have to speak about this, but how can we bring the countries who are indispensable for the European security and also prosperity in the European Union in the sense that it will make us stronger, EU, and not weaker. A comissária para o alargamento quer que a União Europeia adapte processos para facilitar as adesões, o que estaria em consonância com o clima geopolítico em rápida mudança. Para Marta Koch, protocolos de alargamento mais fortes vão reforçar a independência do Bloco Europeu, que dessa forma estará mais bem preparado para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discute com Donald Trump a situação no país no Fórum Económico Mundial em Davos, os ataques russos à infraestrutura energética ucraniana continuam. Cerca de 4.000 edifícios em Kiev ficaram sem aquecimento na quarta-feira e quase 60% da capital ucraniana ficou sem energia elétrica. O CEO da maior fornecedora de energia da Ucrânia está em Davos e falou com a Euronews sobre o que um cessar-fogo energético pode significar para os ucranianos. We passed 3 winters and we will pass 4th winter during the war. But the question is at what price? At what level of sufferings of our people? So, situation is extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually we live in every day, every week to go through this winter season. Timoshenko também exortou outros países a verem a Ucrânia como um exemplo de como é essencial proteger a infraestrutura energética. Os bombardeamentos danificaram centrais elétricas e outras infraestruturas, sendo que a aquisição de equipamentos de substituição pode levar meses. This level of destruction has never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have a meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such vulnerable in the world. Com as temperaturas a chegarem aos 20 graus negativos em Kiev, o país atravessa um dos invernos mais frios dos últimos anos. A crise energética intensifica ainda mais as dificuldades destas pessoas, afetadas de forma severa pela guerra. O Museu da Resistência, ou Museu da Jihad, está novamente aberto em Herat, no Afeganistão, mas com alterações feitas pelos talibãs. O museu é dedicado aos mujahideen que resistiram à invasão soviética do Afeganistão na década de 1980. Foi em Herat, em março de 1979, que ocorreu uma manifestação contra a liderança pró-soviética do Afeganistão, considerada o início da resistência organizada. O museu foi construído em 2010 e rapidamente se tornou um marco da cidade. Sob o regime dos talibãs, a exposição foi preservada, mas as peças foram alteradas de acordo com a proibição de representar seres vivos. Os rostos das figuras também foram removidos, não apenas de pessoas, mas também de animais. O Hall da Fama, que continha retratos de várias dezenas de líderes mujahideen que primeiro lutaram contra as tropas soviéticas e depois entre si, desapareceu completamente. Além disso, as mulheres estão proibidas de entrar no museu.
É uma espécie de versão polaca da série televisiva de culto Breaking Bad. 3 homens da região da Podláquia, no nordeste da Polónia, foram detidos depois de ser desmantelado um laboratório de droga num local isolado. Era aí que produziam metanfetaminas, ou seja, o chamado cristal, substância psicotrópica conhecida dos telespectadores da série. Foram apreendidos quase 720 quilos desta droga, com um valor no mercado negro de cerca de 8,5 milhões de euros. Os homens arriscam uma pena de até 20 anos de prisão. A exposição Edições Selecionadas 2008-2024 apresenta no Mood Design Museum, em Lisboa, uma seleção de obras do português Alexandre Farto, mais conhecido por Vils. As edições envolvem um processo, por sua vez, que reproduz, é uma reprodução de uma obra, mas eu sempre me interessei sobre a reprodução de uma obra em que eu posso corromper o processo de produção que automatiza. Ou seja, eu sempre, da mesma maneira que eu vou a uma parede e vou cravar uma parede, eu tenho uma ideia na cabeça, mas eu não sei o que é que vou encontrar por trás. Ou seja, o que vai pintar essa parede são as camadas de história que estão dentro dessa própria parede. Os trabalhos de Vils destacam-se pela sua exploração constante de diferentes materiais e técnicas. São também utilizadas ferramentas não convencionais com uma forte intenção comunicativa. Não sei se estamos a atravessar um momento que, se calhar, devíamos valorizar um bocadinho mais das conquistas do sistema antigo que tínhamos e do Estado Social e de todas as vitórias que conseguimos com isso, em vez de estarmos constantemente a dilapidar, se calhar, muito das conquistas que tivemos, porque não sabemos o que é viver sem essas conquistas. E eu não sei se hoje em dia ser antissistema é ir contra esta narrativa e este acumulado de informação que destrói, se calhar, tudo aquilo que foi edificado e que não valorizamos porque nunca vivemos sem água em casa. A exposição é composta por obras produzidas nas últimas 2 décadas e pode ser visitada até ao dia 1 de março.